Nessa noite há uma pastora querida conosco aqui, pastora Ana Raquel, vai ser um instrumento que o Senhor vai usar nessa noite. Está sempre conosco aqui, ministrando nos cultos, no TPM. Pode subir, pastora. Eu gostaria que você recebesse ela com uma salva de palmas. E que você pudesse ser abençoado pela vida dela nessa noite, em nome de Jesus. A pastora Ana Raquel é pastora na igreja do Evangelho Quadrangular, ali em Jordanésia. Ali tem um ministério abençoado. Ela, seu paizinho, sua filha, seu esposo que estão aqui hoje, está sempre conosco. Temos uma aliança de carinho e de amor. E foi ela que Deus colocou no nosso coração para ministrar nessa noite. E ela será um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Deus abençoe, pastora. Fique à vontade. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? 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 Bom, já foram feitas as devidas apresentações aqui. A gente não vai gastar muito tempo nisso, mas eu quero dizer que é uma alegria estar aqui. Essa igreja, eu sempre digo, né? E não é... Não tô fazendo, é uma igreja que eu amo e é linda, né? Ela perguntou quantas pessoas não conheciam, bastante gente. É uma igreja que se renova, né? É uma bênção. Amém? Então, eu estou muito feliz por estar aqui essa noite. Eu louvo a Deus pela tua vida que está aqui também, que está buscando no Senhor. São os meses de julho e agosto? Amém. Glória a Deus. Quantos aqui creem que terá um mês abençoado? Nessa temporada do ano vão ser meses abençoados, assim como todos os outros. Você crê nisso? Amém. Amado, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. Eu estou curando aí numa faringite, a voz está um pouco zoada, né, como se diz. Mas Deus dá graça, amém? Glória a Deus, amém, querida, que Deus te use mesmo, isso. Que sua tanto. Todos acharam? Livro de Atos, capítulo 3, versículo 1 em diante. Eu estou lendo na NVI, né, a nova versão internacional. E na NVI o título é Pedro cura um mendigo aleijado. Fala para a pessoa do seu lado, mendigo e aleijado. Desgraceira pouca é bobagem, né, como diz o povão. Além de um aleijado, passa a ser um mendigo. Vamos ler, versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Um aleijado de nascença estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa. Ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Ao ver que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou com atenção para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro disse: não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho eu dou a você. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andar e louvar a Deus, reconheceu que era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Feche seus olhos. Pai Santo, Pai Poderoso, nós te louvamos, te bendizemos. Eu te agradeço, ó Deus, pela oportunidade de estar aqui com o teu povo, Senhor, com um rebanho tão lindo como esse, e que eu sei, ó Pai Santo, o quanto o Senhor tem tratado, trabalhado, feito crescer, abençoado. Senhor Jesus, eu te peço misericórdia sobre a minha vida e favor sobre a minha vida essa noite, ó Pai. Usa-me conforme a tua vontade e fala com os teus filhos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, amém? Amados, como eu disse, mendigo e aleijado, na verdade é o contrário, é um aleijado que se tornou um mendigo, né? A condição que aquele homem vivia era uma condição que dificilmente poderia ser mudada. Hoje nós temos a medicina totalmente avançada. Nós vemos que existe, por mais que a pessoa não tenha uma cura para a sua condição, ainda assim ela consegue viver de uma maneira
que não sofra tanto, mas naquele tempo aquele homem, com certeza, ele não tinha uma cadeira de rodas, ele não tinha uma maneira de viver de forma mais confortável, apesar da sua condição, e ele não tinha outra alternativa. É interessante que a palavra de Deus fala aqui que ele era colocado todos os dias para pedir esmola, que ele estava sendo levado para a porta do templo todos os dias para pedir esmola. A sua condição era essa. Era um homem aleijado de nascença e que, porque não tinha como trabalhar, não tinha como ganhar o seu sustento, não sei como era a condição da família dele, e a Bíblia não especifica isso, mas o fato é que ele não podia andar, e porque ele não podia andar, ele vivia uma vida miserável, ele se rastejava e mendigava. Fala para a pessoa do seu lado, rastejava e mendigava. Aliás, já fala para a pessoa do lado, a pastora Raquel é do tipo que fica mandando falar as coisas, então não fica bravo com ela não, abre o teu coraçãozinho. Mandando não, pedindo, tá? Então assim, rastejando e mendigando, e não tinha o que mudasse aquela situação dele. Haveria esperança para esse homem, segundo as condições da época, embora se tivesse alguns médicos, mas a estrutura que se tinha, as condições que se tinha na época, ele não tinha nenhuma chance. Talvez até fosse um aleijado que tivesse hoje uma maneira de reverter isso numa cirurgia e tudo mais, mas naquele tempo não tinha como. Aquela era a condição daquele homem. E para quantos de nós essa história, embora quantos aqui têm as suas pernas saudáveis para andar? Eu, graças a Deus, meu joelho tem melhorado muito. Sofri muito há um tempo atrás, estava falando para a pastora aqui, estou numa batalha pela vida contra a obesidade, tenho falado muito sobre isso, e eliminando já 29 quilos, você pode ficar feliz, como 29 quilos a menos, Deus é bom demais, eu estou muito feliz, gente. Mas o fato, queridos, é que pela essa condição de tanto peso, um dia eu vou falar quanto eu pesava, vocês vão ficar de boca aberta, né? Embora alguns talvez já falem, não, pera lá, eu peso tanto, ela pesa tanto, pode ser que você até acerte, mas muitos eu percebi quando eu comecei a falar, porque eu não falava, dentro da minha casa, eu sou casada, quanto tempo eu sou casada, amor? Eu esqueci, nós estamos há 19 anos juntos, 18, 17, 16, sou casada há um tempinho, gente, e meu marido não sabe meu peso, não sabia meu peso, até no dia que o doutor falou alto dentro do consultório, eu deixei ele lá fora, naquele consultório, para ele não entrar comigo, mas o doutor falou assim, vamos lá gravar um vídeo, não sei o que, e me dedurou, você acredita? E aí ele ouviu, eu falei, bom, vou ter que falar, mas quando eu falei, houve cura em mim, porque a Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós confessamos as nossas dores, as nossas condições, nós somos curados. Mas esse homem, ele tinha uma condição real, literal, de se rastejar e de mendigar. E ele não tinha como andar. Eu passando por um problema com os meus joelhos, com o meu joelho especificamente, sem conseguir, o meu marido tinha que me guinchar praticamente do sofá. Isso, queridos, até o começo do mês de setembro, tá? Já foi tão difícil, tão complicado. Pastora, por que você está falando disso? Por que você está trazendo isso? Porque eu estou dizendo a minha condição de rastejar e mendigar. Aquele homem era literal, um aleijado de nascença. Mas a minha pergunta para você essa noite é: qual é a sua condição de rastejar e mendigar? Onde você está rastejando e mendigando? Onde você está sendo levado a voltar todos os dias para mendigar, para conseguir sobreviver? Qual é o teu lugar de ficar e não ter como sair dele e pedir esmolas todos os dias? O fato é que a maioria de nós, mesmo muitas vezes conhecendo a Cristo, não temos uma plenitude de vida em alguma área. Quantos aqui são cristãos, convertidos, crentes no Senhor Jesus? Talvez você está aqui hoje, você ainda não o aceitou, e eu tenho certeza que essa família vai te abraçar da melhor maneira possível. Mas o fato é que a gente fala assim: não, eu conheci a Cristo, eu estou liberto. Existem algumas coisas que ainda nos fazem rastejar e mendigar. Existem algumas condições. Essa situação não era só daquele homem. Ela é muito familiar a nós, que muitas vezes estamos rastejando em alguma área da nossa vida.
e estamos mendigando, quando na verdade Deus tem para nós plenitude de vida. Talvez na sua família, no seu casamento, na sua saúde também, talvez no teu trabalho, talvez na tua mentalidade. Pessoas que estão presas em alguma condição, da qual ela não consegue sair daquilo, ela simplesmente não pode sair daquilo, pelo menos é assim que ela enxerga. E aquele homem era levado, olha que ironia, era levado à porta do templo todos os dias, mas ele não passava da porta. Ele jamais poderia entrar com suas próprias pernas dentro do templo. E ele seguia naquela condição. Todos os dias ele era levado a agir daquela maneira. A minha pergunta para você hoje é: o que você é levado? Qual é a maneira que você é levado a agir todos os dias, repetidamente? E talvez uma condição que você não fale para ninguém, mas que você se sinta rastejando e mendigando algumas coisas. Aquele homem, ele tinha uma visão limitada, porque ele estava no chão, e ele só olhava as pessoas por baixo. Ele não era muito de levantar a sua cabeça, talvez, para olhar para o alto. Quantas vezes ele olhava para o alto para pedir ajuda, mas na verdade ele não estava muito pedindo ajuda do alto, ele estava ainda assim limitando, ele não estava pedindo ajuda do alto de fato. Porque o que ele pediu para Pedro não foi salvação e cura, ele pediu esmola. Quantas vezes eu e você achamos que nós estamos numa condição, somos crentes em Jesus, conhecemos a Jesus, batizados nas águas, cheios do Espírito Santo, vimos a igreja, todos os cultos abençoados que foram anunciados aqui, essa igreja está sempre ativa, sempre trabalhando, você é membro daqui, mas ninguém sabe que no fundo, você não tem coragem, você não se acha em condições de pedir algo maior e pleno para o Senhor, algo efetivo para o Senhor. Tudo que você sabe pedir é esmolas. Você até fala com o alto, mas você não olha alto o suficiente para pedir de Deus aquilo que Ele realmente pode te dar e quer te dar. Nós pedimos, mas nós pedimos de maneira limitada. E posso falar uma coisa, eu passei durante um bom tempo, mesmo sendo criada dentro de lar cristão na igreja, mas a gente vai se tornando tão cético com algumas coisas. Mas isso aí também, é óbvio, querido, a gente tem que ter discernimento. Existem pessoas fazendo coisas e pedindo coisas para Deus, de maneira tão sem temor, falando com Deus, se achegando a Deus, tão sem temor. E você vai entender o que eu estou dizendo. Nós vemos até mesmo muitas igrejas, infelizmente, induzindo o povo a viver de uma forma diante do Senhor sem temor nenhum. Porque Deus vai fazer, porque eu ordenei, e Deus isso e aquilo. Não é isso que eu estou falando. Só que a gente, para não pecar, querendo ser aquele tipo de pessoa que acha que Deus é o gênio da lâmpada, que Deus é o Papai Noel que atende a minha listinha de aniversário, você faz aniversário em dezembro, de Natal. Sabe, para a gente não ir para esse lado, porque nós temos discernimento e nós não vamos ser esse tipo de crente. A gente também acha que a gente só vai ser o crente que se rasteja ou pede esmolas, é porque Deus assim quis. É da vontade de Deus, eu aceito. E Deus falando: filho, olha para o alto de verdade, porque eu vou fazer você levantar, ficar de pé e caminhar e regozijar. Essa condição que a gente vive de crentes dizendo, e essa igreja eu sei que não é assim, porque vocês fazem cada loucura que eu vejo lá, que eu fico babando. Eu quero saber o que é a chave e o que é o bloquinho que eu vi no chaveiro esses dias, depois me lembro de contar. Sabe, eu sei que vocês são levados a isso, mas ainda assim, quantas vezes nós somos pessoas que rastejam e mendigam algumas coisas, porque acham que aquela condição não pode ser mudada. Nós muitas vezes não ousamos alçar, erguer, levantar os olhos sequer. Nós estamos na condição de aleijados e mendigos, na porta de um templo, de um Deus que é o único Deus, que é todo poderoso, sem poder adentrar por Ele, porque não consegue simplesmente se erguer, levantar e caminhar, morrendo do lado da fonte, porque julga que a sua condição é permanente.
uma olhada se o irmão do teu lado tem cara de vítima, de, oh meu Deus, pobrezinho, tão sofrido. Quantos aqui tiveram uma história de vida difícil? Até ontem, até hoje, até a hora de você entrar aqui. Mas já tiveram uma história difícil na vida? Meu pai, minha mãe, meu pai é de 1949, né? Minha mãe era de 48. E já era velho quando eu era criança, imagina hoje. O problema é que esses dias eu fui no médico, colocaram lá 41 anos, não sei quantos meses, não sei quantos dias. Eu falei, doeu. Tira esse negócio de mim que não me pertence. Mas ele sempre conta, olha, quando eu era criança, gente, meu pai quando era criança, o meu avô dava tiro de espingarda, eles tinham que sair correndo, botava minha avó, bebia, botava minha avó para fora de casa à noite com as crianças pequenas, meu pai é o filho mais velho, no frio, muitas vezes não tinha aquela coisa de comer algo gostoso. Meu pai conta que ele foi na casa de o pai dele trabalhava naquela pedreira, né, acho que em Perus, não lembro, morava numa colônia. E aí, uma das pessoas ricas dali, sei lá, dos chefes, uma vez ele foi na casa dele, dessas pessoas, e eles estavam comendo salaminho. Meu pai tem que fazer uma cura interior com salaminho. Comendo salaminho, e aquela mulher falou assim, você quer uma fatia? Gente, o salaminho é pequenininho, né? Ai, quero. Diz que ele comeu aquilo, e ele ficou assim, saboreando, meu Deus, o que é isso? Ele foi comer maçã com 14 anos de idade. E ele ficou querendo mais aquilo, e aquela mulher não deu mais, ele ficou só naquilo, melhor que não tivesse dado. Hoje ele vai no mercado, ele compra 300 gramas de salaminho fatiado. Você já viu 300 gramas de salaminho fatiado? Parece que é pouco, mas não é, é coisa pra caramba, e come sozinho. Depois vai na geriatra dele, o colesterol tá alto, não sei porquê, eu não como mal. Eu falei, vida difícil, tá entendendo o que eu estou dizendo? Se você não viveu diretamente uma vida difícil, você foi criado por pessoas que tiveram uma vida difícil, que não por maldade, graças a Deus meu pai não é assim, porque ele foi liberto, ele foi encontrado por Jesus, ele encontrou a Jesus, mas muitas vezes, por mais que a pessoa se encontre com Jesus, ela vai impondo sobre você um aleijamento e um rastejar, porque é o tipo de vida que estava acostumado a viver, e tem medo de alçar e de ousar olhar para o alto verdadeiramente e falar assim, eu não preciso ficar prostrado, isso aconteceu no passado, mas existe um Deus que pode me erguer, que pode me levantar. Talvez você é o tipo de pessoa que teve um relacionamento tão destruído e por tantas coisas, que não convém nem lembrar, e você é tão ferido, você é tão ferida por aquilo que você não tem coragem de falar assim, eu vou ser feliz nos meus relacionamentos, com os meus filhos, com o meu cônjuge, com as pessoas, com os meus amigos, porque você se ajoelhou, se assentou no chão, e quando percebeu estava sendo levado todos os dias a ir para aquele mesmo lugar, e para aquela mesma condição. A vida é difícil e a Bíblia não descarta isso. Ela diz que no mundo nós teremos aflições, mas qual é a continuidade, qual é a continuação desse trecho bíblico, dessa passagem bíblica? Mas tende, por quê? Aquele homem estava então ali naquela condição, e aí quando ele pede ajuda, ele não chega a olhar ali, pelo que eu entendo, pelo que a gente consegue de repente perceber o que aconteceu na hora, foi que ele nem mesmo olhou, quando ele vê Pedro e João passando, ele vê os seus pés ali e fala, me dá uma esmola. E aí Pedro para diante dele, no versículo 3 a 5 fala assim, ao ver que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou com atenção para eles, esperando receber alguma coisa, mas o que ele esperava receber era esmola. Só que quando Pedro fala, olhe para nós, quando ele fala isso, aquele homem que estava conformado em receber esmolas, olhou para Pedro, e talvez a cabeça dele foi assim, você teve melhores chances do que eu. Você já foi aconselhar alguém que a pessoa disse assim, mas você não sabe o que eu vivi, porque você não tem lugar de fala? É a mesma coisa, se alguém viesse para mim e falar assim, você precisa batalhar, você precisa perder peso, você não sei... Ai gente, eu pegava ranço da pessoa. Se fosse magro, aliás, quem aqui é magro? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Fica assim, se você é magro e jovem, cuidado. Um dia eu já fui.
Se você for magro, nunca fale com um gordinho que ele precisa perder peso. Vai por mim. Ele vai odiar você secretamente pro resto da vida. E se não for crente, vai colocar seu nome na boca do sapo. Porque eu sendo crente, muito brincando. Mas sabe, talvez aquele homem olhou para Pedro e falou assim: você está de pé. O que ele esperou receber de Pedro era uma esmola. Eu não preciso de nada. A única coisa que eu preciso é esmola, porque é a única coisa que eu consigo receber para viver. É o que eu preciso. Na condição que eu estou, não tem como mudar. E quando ele olha para Pedro, talvez ele fale assim: é fácil você falar porque você não teve a sua família destruída. É fácil você falar porque você nunca teve uma perda tão grande na sua casa. É fácil você falar porque você nunca passou por essa enfermidade. É fácil você falar porque você nunca foi traído. É fácil você falar porque você nunca ficou desempregado. É fácil você falar porque você nunca foi feio e solteiro nos dias de hoje de filtro. É fácil você falar porque você tem dinheiro. Alguém aqui está achando isso familiar? Só não olha para o lado. Que é com você mesmo que Deus está falando. Quantas vezes você e eu já falamos isso? É fácil você falar, você estudou em escola particular a vida inteira, fez cursinho, não sei o que, vai passar numa boa faculdade mesmo. É fácil você falar porque isso e aquilo outro. Então aquele homem que estava naquela condição de rastejar e mendigar, provavelmente quando olhou para Pedro, achou, é fácil ele estar de pé e falar, olha para mim, está do alto, né? Bonitão. Só que quando Pedro fala assim, olha para nós, talvez aquele homem estava dizendo assim, é fácil falar quando você tem uma vida perfeitinha. E Pedro, quando ele fala isso, ele fala assim, olha para mim, você acha mesmo que nós estamos da maneira como estamos porque somos homens bem-sucedidos, porque nascemos com uma vantagem sobre você? Você acha mesmo? Eu quero que você ouça Pedro dizendo hoje, eu anotei algumas coisas e eu vou ler para não perder nenhum dos detalhes do que Deus falou no meu coração, mas eu quero que você ouça isso. Ouça Pedro dizendo isso hoje, meu querido, olha bem para nós, eu não tenho prata e muito menos tenho ouro, mas acredite que eu vou te dar aquilo que eu tenho, e o que eu vou te dar é algo que de fato, ao contrário de ouro e prata que perecem, é aquilo que de fato pode mudar uma vida e a história de alguém. E quando Pedro diz assim, em nome de Jesus Cristo o Nazareno, ande, não é engraçado que ele diz, o nome de Jesus Cristo o Nazareno, por que ele ainda tinha que especificar da onde Jesus tinha vindo? Porque ele queria dizer que ele conhecia aquele Jesus Cristo de Nazaré o suficiente para dizer aquilo. Então ele fala assim, em nome de Jesus Cristo o Nazareno, ande. Ao contrário do que temos, que muitos fazemos hoje em dia, a gente sem nenhum tipo de temor, as pessoas dizem, em nome de Jesus, como se fosse uma palavra mágica. Em nome de Jesus, como se fosse um código que por si só, gente, tem muita gente falando em nome de Jesus por aí, que Jesus não está dando nem ouvidos. O nome de Jesus que tem poder na vida daquele que clama e invoca, conhecendo e sabendo aquilo que ele é capaz de fazer. Do contrário, não use o nome de Jesus em vão verdadeiramente. Mas quando ele fala, ele não fala assim, eu vou usar esse código aqui agora que vai dar certo. Não é um código fonte de alguma coisa que você vai usar para dar certo. Quando ele fala isso, ele fala, em nome de Jesus, no nome do Jesus, daquele que me chamou e virou a vida de um simples pescador em um pescador de peixes para pescador de almas, de multidões. No nome de Jesus, que entrou na minha casa e levou cura para lá quando ele curou a sogra dele. É no nome de Jesus que me deu provisão sobrenatural quando tirou uma moeda da boca de um peixe para que ele pudesse pagar o seu imposto. É no nome de Jesus que não se desestabiliza com nenhuma tempestade na nossa vida, mas ele vem andando sobre essa tempestade e sobre essas águas. É no nome desse mesmo Jesus que quando a nossa fé falha e a gente afunda, ele pega a gente pelas mãos e puxa. Quando Pedro disse isso, ele disse, é no nome de Jesus que quando eu achei que ia agir da melhor maneira possível e cortei a orelha do soldado, ele foi lá e corrigiu as besteiras que eu tinha feito para que eu não fosse mais condenado. É no nome do Jesus que quando eu o neguei por 3 vezes, ele em seguida ressuscitando, me viu na praia, me viu no barco, e quando se encontrou comigo naquela praia, colocou peixe na brasa, sentou comigo e tratou comigo, me permitindo dizer para ele o quanto eu o amava. Eu tinha sido fraco, mas o quanto eu o amava. E é no nome do Jesus que ainda eu sendo como sou, acreditou que ele poderia me usar para fazer coisas grandes em seu nome.
Quando Pedro diz para aquele homem: no nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta e anda, e ele dá a mão para o Nazareno. Essa história é familiar para você? Eu sempre falo, gente, eu não ganho nada, tá? Com isso. Mas eu acho que eu sou uma divulgadora de The Chosen. Alguém aqui assiste? Se você assistiu, se não assistiu, desculpa, eu vou dar spoiler, mas se você assistiu, no último episódio, eu tenho o episódio onde Pedro afunda, e a cena de Jesus botando a mão na água e puxando ele para fora. Desculpa se você não viu isso ainda, me desculpa, me perdoa, mas vai ser emocionante mesmo assim. Quando ele puxa Pedro pela mão, de dentro da água. Homem, no nome de Jesus Cristo Nazareno, que pega pela mão e puxa a gente de um abismo, levanta e anda. Eu não estou falando do que eu não conheço. Olha para mim, você acha mesmo que eu estou onde eu estou porque eu sou um homem? Nossa, eu sou virtuoso, ai, eu tenho tanta coisa. Ou é a prata ou é o ouro que te faz alguma coisa. Você está aqui para... Queridos, entenda o que eu vou dizer. Você pode sim, você deve pedir para o Senhor: Senhor, me dá instrução, me dá graça. Riqueza não é pecado. Fala para a pessoa do seu lado: riqueza não é pecado. Dê um alívio. Riqueza não é do diabo. E existe o dom de riqueza que Deus dá para aquele que vai ser generoso, que vai usar para glorificar o nome dele. Agora não fica também barganhando com Deus: ai, Jesus, me enriquece que eu vou doar tanto para os pobres, que Ele também conhece teu coração. Mas sabe, talvez você está aqui falando assim: ai, Jesus, eu preciso de dinheiro para poder resolver aquela situação assim. E Jesus está falando assim: eu quero só resolver essa situação, eu quero que você levante e ande. E você vai andar sobre tantas coisas que você não vai nem lembrar dessa daqui. Quer dizer, quando você lembrar, você vai lembrar para ser grato. É no nome de Jesus. Não é ouro, não é prata, não é riqueza, não é uma pessoa eloquente, não é uma pessoa com contatos, networking. É claro que essas são ferramentas que Deus também usa para abençoar, para alcançar mais. Mas eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho músculo, querido. Porque eu descobri nos meus exames lá que eu tenho 17% de músculo. Eu sou patife certificada, fraquinha. Então eu acho que eu posso dizer: não é na força do meu braço. Eu não tenho uma vida perfeita, eu não tenho uma família perfeita, eu não tenho uma filha perfeita, embora é uma graça, mas não é perfeita. A sua vida não é difícil em detrimento da minha, porque os seus filhos não são convertidos, porque eles não foram criados na igreja, e a minha foi criada na igreja porque eu tive a sorte que meu pai se convertesse antes de eu nascer. Não são essas coisas que eu posso dar para você, que eu posso falar para você: olha, faz assim. É óbvio que existem princípios que vão ser cumpridos. Mas o que eu tenho para dizer para você é que, embora você tenha vivido aleijado e mendigando em algumas áreas da sua vida até hoje, eu posso te dizer: é no nome de Jesus que eu conheço, que já me ergueu de lugares que você nem imagina, que eu posso dizer: levanta e anda, porque Ele pode fazer isso com você também. Pastora, eu estou aqui hoje, mas só Deus sabe como vai ser meu julho e meu agosto. A hora que a pastora perguntou aqui: quem faz aniversário? Se teu filho pequeno, criança, faz aniversário nessa data, provavelmente ele já está falando para você o que ele quer ganhar de aniversário. E você está assim: meu Deus, essa criança pensa que é filha do Elon Musk. Né, Manuela? Eu acho bonita a fé, a ingenuidade, a esperança, sei lá o que é, de uma criança que chega assim: mãe, eu estava vendo tal coisa assim, não sei o que, quanto que é isso aí, assim, ah, é tanto, aí você... E ela quer que você responda alguma coisa, você fala: que legal. Ô amado, a tua vida não é muito diferente da vida dos outros não, em alguma área com certeza, todos nós estamos ali, meu Deus, da graça, mas eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não faço ideia por que esses pastores gostam tanto de me chamar para pregar aqui, que tem hora que eu falo as coisas que eu falo: ai meu Deus, estou eu falando com a igreja igual eu falo com a minha. Eu não faço ideia do que Deus viu em mim, o que Ele fez as pessoas verem em mim também. Eu não tenho nada. A Raquel, humana,
A Raquel de dentro de casa é alguém que ama, é apaixonada por Jesus, que se policia, que se santifica o máximo que pode, e até o que não pode, que se esforça para não querer matar o marido de vez em quando. Sabe aquela coisa toda? É essa. A Raquel é aquela que fala assim: venha e creia, levanta e anda. E se não se policiar, amanhã de manhã vai surgir alguma coisa batendo na porta, que ela vai chorar diante de Jesus e falando: Jesus, me fortalece. Eu não tenho nada. A única coisa e a melhor coisa que eu posso ter, que é o que muda tudo, o que vira a chave, o que faz levantar e andar um aleijado, é a convicção de que no nome poderoso de Jesus todas as coisas são transformadas. Todas as coisas são transformadas. Não existe vício, não existe decadência, não existe ruptura, não existe destruição, não existe morte, não existe enfermidade, não existe nada diante do meu Deus que não se prostre, não esteja no domínio dEle. Você pode, se você tiver essa liberdade, a pessoa que está do seu lado, que você puder dar a mão para ela, a mão direita para ela e falar assim: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, hoje mesmo, levanta e anda. Se mexe, querido. Se mexe, se movimenta, levanta, vai firmando teus pés em nome de Jesus e vai se colocando de pé. E sabe como termina essa passagem? Termina dizendo que aquele homem que era aleijado e que só ficava na porta do templo todos os dias, era levado a viver a mesma situação de rastejar e mendigar. Aquele homem, de repente, entra no templo junto com aqueles apóstolos, regozijando, pulando, andando, celebrando e agradecendo. E aí a palavra de Deus diz que as pessoas reconheceram quem era aquele homem, mas diz que elas ficaram perplexas em como aquele homem estava de pé. É que você não sabe, mas no nome de Jesus eu fui erguido e eu fui levantado. E eu não estou aqui para fazer aquele tipo de quem te viu passar na prova e não te ajudou e tal, mas quem está te vendo hoje aqui, por isso que eu estou dizendo muito, olha para o teu irmão, grava bem o rosto da pessoa que está do seu lado, está bonito, está maquiado, está cheiroso, está arrumado, está penteado, ou não. Se não tiver melhor, grava bem como é que está essa pessoa hoje. Está um caco. Olha para ele, está ok ou está um caco? Não fala. Mas quem está vendo você hoje aqui ó, em julho e agosto, e antes disso, não vai reconhecer, aliás, vai reconhecer que é você, mas não vai entender como é que você está de pé, celebrando e regozijando. Você crê nisso? Você crê nisso? Não é você, não é a prata, não é o ouro que em nome de Jesus você vai ganhar também, não é a condição de vida, não é a casa que você vai mudar, que você vai morar, não é emprego que o Senhor vai te dar, não é nada disso. Quando as pessoas olharem para você, elas vão falar: como é que esse abençoado está de pé? Eu estou vendo, eu sei que é ele, eu sei que é ela, mas como é que levantou? Eu sei que essa mesma pessoa estava lá prostrada, caída, em luto, destruída, triste, sem ter maneira, sem saber como fazer para se levantar. Eu sei que é ele, mas quem é que vem ali entrando, sambando, regozijando, celebrando, dançando, aplaudindo, gritando e glorificando? Quem é que está entrando por aquelas portas ali? Você consegue enxergar isso comigo? Você pode olhar para aquela porta agora? E você pode pensar comigo agora? Julho, agosto, antes ou até mesmo depois, você consegue se enxergar, entrar por aquela porta, pulando e celebrando em cima dos problemas que te prendiam, das algemas que te amarravam? Você consegue celebrar, vibrar só de pensar nisso? Porque o que você vai viver, aquele homem começou a viver coisas que ele nunca tinha vivido. Eu estou falando muito disso porque é o que eu estou vivendo, queridos. Eu estabeleci algumas metas para mim. Fazia muito tempo que eu não fazia muita coisa. E tem muita coisa que eu nunca fiz porque nunca fiz. Como é que eu falei, vou fazer? Hoje a hora que a pastora falou assim: você está murchando, hein? Eu falei: você nem sabe. Eu estabeleci algumas metas. Quando eu bater um certo peso, que agora só faltam 4 quilos para eu chegar nele. Pera lá, nessa meta, tá? Para perder tudo falta muito. Mas vai falando glória que eu vou chegar lá.
Daqui mais 4 quilos eu vou comprar um patins. Nunca andei de patins na vida. Minto, para não falar. Não, nunca andei. A minha mãe, eu não sei o que ela tinha. Não dava bicicleta, não dava patins, não dava nada pra gente. Não deixava. Mãe, se você é essa mãe surtada, em nome de Jesus, se cura, deixa seu filho viver. Se quebrar um dente, bota alguma coisa lá. Hoje em dia é mais fácil. Ah, mas não tenho dinheiro. Espera ele ficar de maior para trabalhar e pagar a prótese dentária. Mas deixa fazer. Para não falar que eu nunca andei de patins na vida. Eu sentada no chão uma vez coloquei, quando começou a surgir, é roller? Eu achava aquilo lindo. Minha mãe nunca me deu. Eu sentada no chão, coloquei no pé. Levantei, porque eu sou patife, eu já falei, né? Levantei, escorreguei, caí no chão de novo. Tirei. E isso eu fiz sem minha mãe saber, que eu estava na casa de uma pessoa. No dia que ela soubesse, eu nem tinha feito isso. Nunca mais. Falei, pois é. Estabeleci uma meta, que só falta 4 quilos. 4 quilos, eu compro um patins. Se você me segue no Instagram, se não segue, vai seguindo, vai ser gostoso ver isso. Vai ser gostoso ver eu caindo. Prometo que eu posso também. Vou aprender a andar de patins. Mais um pouco, vou comprar uma bicicleta, que é outra coisa que sempre foi um negócio para mim também. Outro dia eu conto testemunho. Não sei andar. Daqui mais um tempo, eu vou colocando coisas que eu nunca vivi. Esse andar, levantar, celebrar, no meu caso, para mim, vai ser vivenciar coisas que até hoje eu nunca me dei a oportunidade de viver. Não porque Deus não podia fazer, mas porque eu me perdi na minha condição, que o Senhor Jesus está mudando. E eu convido você a começar a olhar a sua vida e falar assim: Jesus, eu estou rastejando em algumas coisas. Você tem pânico de algumas coisas, de assumir alguns compromissos, algumas responsabilidades, algumas coisas, porque você talvez já fracassou ou nunca conseguiu em algumas áreas. E você fala assim: não, não é para mim, a minha condição não me permite. Deus está te libertando hoje, em nome de Jesus disso. Levanta e anda. A pastora disse: a partir de amanhã uma chave vira nessa igreja. Vai virar uma chave na tua vida, sim, em nome de Jesus. Porque quando Deus faz na igreja, óbvio que Ele está fazendo na igreja, mas antes de fazer na igreja como um todo, Ele começa a fazer em cada um. Porque aí quando se junta isso, potencializa de tal maneira. É uma igreja tão poderosa, aquela que tem pessoas que tiveram as chaves da sua vida virada. E é isso que vai acontecer com você. Você crê nisso? No nome de Jesus Cristo Nazareno, agora você vai fazer isso profeticamente no seu lugar, de verdade. Levanta. Pode ficar de pé, levanta sobre os seus pés. Quiser dar uma andadinha para o lado aí, se o irmão te permitir, vai dando uma andadinha para o lado. Combina o lado que vocês vão, precisa andar tudo junto, ninguém bate em ninguém. Levanta e anda. Porque vem chegando por aí uma temporada de pessoas que entram pelas portas do templo celebrando aquilo que Deus fez, para que todas as pessoas olhem. Não é só para ficar perplexo, mas é para que você conte para elas, assim como Pedro teve a sua vida mudada e fez aquilo com aquele homem, você também vai levantar e andar, e o próximo mendigo que está rastejando no meio do caminho, na tua frente, você vai pegar pela mão e vai fazer a mesma coisa com ele. Deus está preparando um povo que levanta povos e nações para a honra e glória do nome dele. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Pastor, eu agradeço a oportunidade.